Olá, seja muito bem-vindo a mais um Café com TV. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a seca e a influência na produtividade do cafeeiro. O que fazer neste momento? O déficit hídrico continua sendo a grande preocupação dos cafeicultores e a primeira florada pode estar comprometida. Veja o que mais é destaque no programa de hoje. Déficit global de café, uma realidade que preocupa o mercado mundial. Entre os problemas, as condições climáticas e atrasos nos embarques. Em Brasópolis, produtor perde pés de café e de banana com incêndio na zona rural. Vaca louca, casos registrados no Brasil preocupa mercado. Tendência internacional, casal de Lavras aposta em uma torrefadora com espaço para cursos e degustação de café. Tem ainda a história de mãe e filha que se dedicam à cafeicultura em Três Pontas. E claro, a receita, um drink de café com açaí, ideal para esses dias quentes. Café com TV, a notícia na dose certa. A gente abre essa edição de hoje falando sobre uma preocupação do cafeicultor, o déficit hídrico. Grazi, a nossa equipe esteve na Fundação Procafé em Varginha e viu de perto que a falta de chuva está prejudicando a primeira florada. Além da seca, algumas doenças também podem atacar o cafeeiro. Confira na reportagem. Não chove há mais de 90 dias. A Fundação Procafé em Varginha realizou um levantamento durante o mês de agosto na região. O estudo aponta um déficit hídrico de 100 milímetros. A situação piora ainda mais na região de Boa Esperança, na área de Furnas, onde o déficit já chega a 200 milímetros. Então é um déficit bastante significativo para o momento atual. O normal para Varginha era ter apenas 20 milímetros de déficit. Então a situação começando a ficar grave novamente, como no ano anterior, em 2020. E onde pode parar isso? Bom, se a gente for contabilizar nas médias históricas, o mês de setembro, a planta ela perde água, ela evapotranspira em torno de 60 a 90 milímetros aqui na região. E como a gente já pode observar, nesse início de setembro as temperaturas estão bem elevadas e com certeza nós teremos esse déficit na casa de 60 a 90 milímetros. Varginha, então, deve finalizar ao final de setembro em torno de 160 milímetros. E Boa Esperança, um déficit de 250 a 290 milímetros, caso não ocorram chuvas em setembro. Neste momento, o café desenvolve os botões florais e a previsão de chuva para setembro não é das mais esperançosas, informa o engenheiro agrônomo da Fundação. Rodrigo ainda ressalta que nem adianta ao produtor realizar a pulverização na pré-florada. Nesse momento que a gente está, com essas temperaturas muito elevadas, a umidade relativa baixa, com essa desfolha intensa também devido à seca, devido à geada, é importante que o produtor ele não faça essas pulverizações agora, aguarde o retorno das chuvas e daí em diante ele retome o manejo normal da sua condição, da sua lavoura. O bicho mineiro é considerado uma das principais pragas do cafeeiro e o ácaro também ataca a cultura no período de estiagem. A gente está praticamente há 90 dias sem chuva, a gente houve um ataque muito forte, muito intenso do bicho mineiro na nossa região. Então é devido a essa condição climática de temperatura seca, umidade relativa baixa e um período muito grande sem chuvas, principalmente bicho mineiro e também o ácaro. Então são as duas pragas de maior importância nesse período aí que acabaram desfolhando bastante as plantas de café. Uma alternativa para enfrentar a crise hídrica na agricultura é o aumento das áreas irrigadas por gotejamento. As geadas afetaram os cafezais do sul de Minas. Os impactos vão ser sentidos na próxima safra, mas a preocupação de momento dos especialistas é com a estiagem, que está afetando os cafezais da região desde o ano passado. A seca deve promover uma quebra na produção deste ano e afetar a produção de 2022, que seria de alta devido à bienalidade. Ainda é difícil a gente quantificar esse nível de perda. O que a gente pode observar com relação ao ano de 2020, que a gente está com um ano muito similar, a questão é que a gente já vem 2 anos consecutivos de seca, aliado à geada e também ao ataque de pragas e doenças. E isso, com certeza, se não houver esse retorno das chuvas o mais rápido possível, a gente vai ter uma perda significativa no ano de 2022.
que é pior, geada ou seca? Pelo menos esse ano para o produtor. A gente teve alguns produtores que foram bastante afetados por geada e alguns mais pontuais, outros menos, né? Mas a seca, ela está generalizada, não só na nossa região, no sul, sudoeste de Minas, a gente tem estações no Triângulo Mineiro também e na região da Mogiana. Então a região de grande parte, né, de produção do café arábica, ela está sendo afetada por a seca nesse momento. E a gente continua falando sobre o mercado global de café. Pois é, Cláudio, a falta de contêineres tem atrasado a exportação do grão. E o assunto, a falta de café no mundo, continua em debate. O retorno das atividades comerciais após meses de paralisação devido à pandemia da Covid-19 trouxe um problema para o mercado global. A falta de contêineres, motivada pela alta demanda nos grandes portos exportadores como Ásia, Estados Unidos e a Europa. Este exportador de café arábica, que há 20 anos atua no mercado em Varginha, no sul de Minas, conta que nunca vivenciou uma situação como essa. Olha, na questão logística, realmente é inédito para a gente, as dificuldades que a gente está enfrentando nesse período. Jamais havia tido tamanha dificuldade para embarcar os cafés que estão vendidos na exportação. Hoje a gente estima aí que dos nossos contratos que a gente tem a performar, 20% estão ficando para trás ou atrasados, e isso tudo por falta de container ou espaço em navio, né? As companhias marítimas estão declinando os pedidos de reserva para a gente embarcar nos próximos navios, alguns dizendo que agora só tem navio para outubro, outros já confirmando apenas para novembro. E ainda assim, ainda quando se tem a reserva, você às vezes não consegue container disponível para embarcar a mercadoria. Segundo dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, a exportação total de café pelo Brasil no mês de agosto alcançou cerca de 3,035 milhões de sacas de 60 quilos, o que corresponde a uma queda de cerca de 8,8% em comparação com agosto de 2020. E os impactos deste entrave marítimo podem ter consequências ainda incalculáveis. A questão logística acaba comprometendo aí a questão financeira de armazenagem das empresas, né? Porque como fica muito café sem embarcar, as empresas vão acabar em algum momento aí perdendo seu poder de compra e também deixando de comprar mais café no mercado interno, uma vez que já estão muito estocadas. Então precisa que esse café seja embarcado para que seja performada as vendas e aí as empresas voltem a comprar e voltem a firmar no mercado. Com a falta de contêineres, além do atraso para prazos de exportação e importação de produtos, o frete marítimo teve um aumento expressivo. A gente nota aí que os fretes marítimos para os Estados Unidos antes da pandemia giravam em torno de $1.000 um container. Hoje, se você precisar de um embarque imediato, tem companhia que te cobra até $10.000 um container para os Estados Unidos. Para a Europa ainda não subiu tanto, ainda assim subiu, né? Está em torno de $2.500, $3.000, mas subiu menos que para os Estados Unidos. Isso tudo em função da alta demanda causada aí pelo aquecimento dos preços depois pandemia, né? Pós-pandemia, pelos estímulos dados. E também subiu muito o frete das outras origens para a Europa. Então, o Vietnã, que é uma outra origem exportadora, lá o frete era em torno de $950 a $1.000, hoje também está $10.000, estão enfrentando o mesmo problema que a gente, né? Entre os países que a empresa exporta estão Estados Unidos, Alemanha, Japão e Austrália. Na safra 2021, foram 1.400.000 sacas exportadas e 600.000 sacas vendidas no mercado interno. Nossa empresa tem uma exportação mensal média em torno de 120.000 sacas e a gente está deixando aí, está ficando para trás entre 20 e 25.000 sacas todo mês sem exportar. Esse volume está ficando atrasado e está sendo rolado dentro do nosso livro, né? Em algum momento a gente vai ter que performar isso, ou isso vai ter que sair de alguma maneira aí de dentro do nosso armazém. O café segue na disputa para conquistar espaço nos navios e ser embarcado no tempo correto. Todo o atraso tem gerado transtornos sem precedentes aos exportadores, que seguem correndo contra o tempo para atender à demanda global. Eu acho que a tendência no mercado é esses cafés que já estão depositados lá nos portos de destino, na Europa, nos Estados Unidos, fiquem bem mais caros comparado àqueles cafés que ainda tem que sair aqui do Brasil. Ou seja, os compradores lá fora vão pagar um prêmio muito alto para comprar esses cafés que estão lá depositados
e vão preferir menos comprar os cafés que estão aqui na origem porque sabem que tem toda essa dificuldade para embarcar, demora. Então, se ele estiver precisando do café com mais urgência, ele vai pagar o prêmio e pegar o café que está lá fora. O que resta aos produtores, exportadores e consumidores é torcer para chuvas significativas nas lavouras, para que a quebra de safra, já afetada pela geada que atingiu a região em julho, não seja ainda maior. Com o efeito da geada, a gente já estima uma quebra de 5 milhões de sacas de potencial para a safra do ano que vem. Então, pode ser que a gente esteja aí entre 45 e 47 milhões de sacas a serem colhidos. Mas agora é um momento crucial, a gente precisa que as chuvas retornem ao normal, precisa que chova bem até o final de setembro para que tenha a floração das plantas e a safra atinja esse potencial. Se isso não ocorrer, pode ser que ainda tenha algum dano a mais e a safra venha a ser ainda mais reduzida para o ano que vem. O déficit global de café vai ser ainda maior do que o esperado devido às condições climáticas e o atraso nos embarques. A previsão aponta um déficit de 3,4% maior do que a última previsão, somando quase 12 milhões de sacas na temporada 2021-2022, que começa em outubro na maioria dos países. Os preços do café acumulam alta de 49% no Brasil, o maior produtor mundial, enquanto geadas reduzem o potencial da colheita do próximo ano. Além disso, o coronavírus atinge cadeias de suprimento e deixa algumas das maiores regiões consumidoras de café do mundo dependendo de estoques. A produção de arábica no Brasil será de 30,9 milhões de sacas, informou a Volcafé. O volume é 2,1 milhões de sacas mais baixo do que a previsão anterior e indica a menor safra em 14 anos. O clima seco também reduziu o potencial de produção do próximo ano em quase 5 milhões de sacas, enquanto as geadas danificaram outras 4 milhões de sacas, finaliza a operadora. Tudo isso deixa o Brasil com uma safra potencial de arábica de 45 milhões de sacas para o próximo ano. E em Brasópolis, no sul de Minas, um produtor perdeu 7 mil pés de café e 1.200 pés de banana depois que o incêndio atingiu o município. Grazi, infelizmente, nessa época do ano, os incêndios são comuns na região. A pastagem seca colabora para que as chamas se alastrem rapidamente. O meu prejuízo é total 100%. Eu trabalho com café e com banana, aí o que eu tinha aqui queimou tudo. Acabou não sobrou nada, na verdade. Seu João Dimas viveu um dia de terror. O incêndio teria começado em um pasto e se espalhou rapidamente. Mais de 500 hectares foram queimados. De acordo com o agricultor, ele perdeu 7 mil pés de café e mais 1.200 bananeiras. O Corpo de Bombeiros ficou o dia todo combatendo o incêndio que atingiu a região mais alta do município de Brasópolis, onde fica o Observatório Astronômico. Só na Serra do Mendonça, que fica um pouco mais abaixo, 50 hectares da área foram atingidos. O fogo destruiu plantações e matou animais. 5 pessoas tiveram que sair de suas casas. Pelo relevo da região, pela geografia da região, os militares estão tendo bastante trabalho para poder acessar a linha de fogo. O terreno é bastante acidentado e a atividade bastante perigosa. Nossos militares já acessaram o incêndio, estão fazendo combate direto com abafadores e mochilas costais. Moradores ajudaram os militares a combater as chamas. O incêndio se estendeu até de madrugada. O fogo destruiu um carro e também uma casa. Alguns moradores estão já contabilizando os prejuízos. Caso de Seu Dimas, que agora pede ajuda, porque a renda dele foi toda destruída pelo incêndio, que, segundo o Corpo de Bombeiros, seria criminoso. Nós viemos disso aqui. Espero que dão um apoio pra gente, né? Porque é do que a gente vê é isso aqui. Agora, já que agora queimou tudo, a gente vai ter o lucro da gente e foi embora. Agora é só daqui o café, por exemplo, é daqui a 4 anos. Lúcio Caldeira traz agora as informações de mercado no quadro Palavra do Especialista. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. Hoje eu vou fazer aqui uma síntese, um resumo do que foi a conversa de Celso Vegro, que é diretor do Instituto de Economia Aplicada de São Paulo,
com Antônio Resch, que dirige e apresenta o programa Mercado Futuro. Primeiro, ele ressalta as questões que têm aí atingido o mercado cafeeiro. Seca de 2020, geada de 2021, seca já de 2021, que vai afetar o mercado lá de 2022, e a questão das altas temperaturas, que também afeta a questão da produção do cafeeiro. Segundo o Celso Vegro, essas questões vão trazer impactos lá na frente em vários sentidos. Primeiro deles, aqueles produtores que foram atingidos pela geada em produção em área de baixada não deverão plantar de novo nessa área. Ou seja, é muito arriscado. A geada mostrou isso, apesar de 27 anos depois, e essas áreas não deverão receber novos plantios de café. Segundo, área de produção de café que tem sofrido com seca e que também foi atingido pela geada e que podem ser substituídas pela plantação de grãos, deverão ser substituídas. Isso por dois motivos. Primeiro, a produção de café, o investimento é muito alto e o retorno é a médio prazo, começa lá com 4 anos. Enquanto que a produção de milho, de soja, ela é anual, ela é mais curta, então o produtor consegue fazer dinheiro mais rápido e nos atuais preços dos grãos acaba sendo uma vantagem muito grande migrar de café para grãos. Ele continua dizendo que haverá uma necessidade de mudança grande com relação ao manejo do mato e até a arborização do café, ou seja, plantação de café em consórcio com árvores. Ele deu o exemplo de macadâmia no estado de São Paulo. E por último, ele lembra que não haverá mais condição de pensar em cafeicultura sem seguro agrícola. Essas são tendências ou consequências do atual período que estamos vivendo aí na cafeicultura. Então é isso, mais uma vez obrigado. Semana que vem tem mais. E no próximo bloco vamos conhecer uma torrefadora em Lavras que segue tendência internacional. O espaço permite que clientes conheçam o café de forma surpreendente. Não saia daí!